Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro TheCast. Essa vai ser uma iniciativa da DOS. Quem nos acompanhou nas redes viu que a gente postou alguns cortes, né? Mas esse é o número 1, é o 1 que vai sair na íntegra no nosso canal no YouTube. E claro, alguns recortes vão sair também nas nossas demais redes, TikTok, YouTube, LinkedIn, Instagram e também agora no Spotify. Bom, para esse número 1 aqui, a gente trouxe aí uma figura emblemática aí que muito nos ensina, um profissional visionário, um empreendedor, que está aí à frente como presidente do Grupo Nilutoso. E hoje a ideia aqui do TheCast é sempre aprender, então a gente vai sugar, no bom sentido da palavra, tudo e conhecer um pouquinho da história então do André Toso. E aí, André, tudo bem? Tudo bem. Bom, Lucas, para mim é uma honra estar aqui hoje, né? Fiquei lisonjeado com o convite. Primeiro, gosto muito de participar desses movimentos, de falar, enfim, e poder estar aqui porque quando a gente ensina, a gente aprende, na verdade. Muito, né? E para mim é uma honra poder estar aqui, ser o número 1, né? O primeiro dessa série de podcasts aí que eu espero e desejo que seja muito perene, que dure muito e que você possa trazer várias pessoas aqui e que possa ajudar muita gente a movimentar esse país aí. Essa é a ideia, transbordar. Exatamente. André, vamos lá. Bom, eu vou fazer algumas perguntas repetitivas, porque para trazer um pouco para a audiência, contar um pouco da tua história, um pouco da tua trajetória. Então, me desculpa já, mas algumas perguntas vão ser, sim, repetitivas. Quem é o André quando o André começa esse processo de transição, né, e para começar a trabalhar nas empresas do grupo? Quem é o André lá atrás? Quem é esse André que tem aí um legado para tocar? Como é que era você lá atrás? Me conta um pouquinho aí da tua... Vamos tentar conectar um pouco os pontos. Sabe que essa é uma pergunta que eu me faço muitas vezes. E, assim, eu acho que conectar os pontos para trás não são difíceis. Você olhar e ver tudo o que se passou para trás não é tão difícil. O que é difícil é talvez explicar o porquê que certas coisas aconteceram e como aconteceram, enfim. Mas eu acho que sim, eu nasci em Cordilheira Alta, uma cidadezinha muito pequena. Ela é pequena hoje, né? Imagina 40 anos atrás, quando nasci, era distrito ainda de Chapecó, né? Então, passei a minha infância inteira lá, que era basicamente uma cidade bem do interior, no meio do mato, pode-se dizer. Então, eu tive uma infância bem solta nesse sentido, né? Sempre fiquei lá. Por ali, meu pai e minha mãe sempre trabalharam. Na época, o meu pai não tinha sociedade, ele era funcionário da empresa. Mas assim, sempre convivi muito dentro porque a empresa era parte do dia a dia ali do negócio, né? Então, a minha vida inteira eu convivi. As pessoas que trabalhavam na empresa eram as pessoas, os filhos deles que eu convivia e vivia e convivia dentro da empresa. E desde muito cedo, o meu pai me colocou lá dentro da empresa a trabalhar, enfim, quando nem era dele, era do meu avô, né? O meu avô tinha uma pequena parte dessa empresa na época. O meu pai trabalhava lá. E desde cedo ele me colocou a trabalhar lá dentro. Então, sempre estive lá dentro. Tu estava em volta. Estava sempre nesse movimento. Então, passei por tudo lá dentro da empresa, mas comecei lá, na época, já era atacado na época, né? Que era na época da Ludovico Toso, dessa empresa que meu avô também era sócio. E comecei trabalhando no depósito, enfim, aprendendo por todo o processo, né? E aí, claro, se intensivou esse processo quando a gente fez a cisão e aí quando virou a empresa, enfim, a Nilutoso lá em 1997, agosto de 97. E me diz uma coisa, eu acho que isso hoje te diferencia, né? Porque você era uma pequena comunidade,
então não era um piá de apartamento, que a gente tem muito hoje. Eu sou piá de apartamento, porque eu fui criado em Itapetininga, depois, quando vim para cá, que fui saber o que era brincar na rua e brincar no terreno da avó. Mas você já teve um pouco dessa experiência. E eu acho que uma coisa legal é que então tu tava no dia a dia ali, brincando e ao mesmo tempo meio que vendo as coisas do teu pai e a família se movimentar e empreender. Eu acho que, Lucas, isso eu acho extremamente importante. Eu acho que como pai hoje, eu tenho 2 filhos, a gente meio que tenta replicar o que a gente teve na nossa educação e a gente dá muito daquilo que a gente recebeu. A gente não consegue dar muita coisa diferente daquilo que a gente recebeu, né? Seja em educação, seja em coisas, experiências que você teve na vida. A gente, querendo ou não querendo, meio que inconsciente, às vezes a gente acaba dando aquilo que a gente recebeu. E óbvio que de formas diferentes eu tento fazer um pouco, replicar um pouco daquilo que eu recebi de educação. Mas, como eu falei, quando eu começo a olhar para trás e ver... É difícil explicar certas coisas, porque assim, eu sempre tive essa vontade de estar lá naquele interior, de querer fazer mais, de querer buscar mais, de conhecer, de ir para fora, de crescer, de buscar coisas maiores. Eu sempre fui muito inquieto e sou até hoje. Perfil, assim. É um negócio que é meu, sabe? Não é... Porque quando você começa a olhar para o lado, você vê que várias pessoas que estavam contigo lá na infância, às vezes continuam lá. Também tem isso. Tiveram talvez que a mesma... conviveram no mesmo ambiente e hoje às vezes estão lá, talvez um pouco mais, estão naquele ambiente. Mas eu tenho esse negócio de esse, sei lá, eu era muito distante, essa inquietude de querer viajar, de querer conhecer, de querer buscar, de querer, sei lá, tá sempre buscando, empreendendo, fazendo coisas novas. E isso foi, conforme o andar da carruagem foi passando, isso foi cada vez ascendendo mais conforme eu fui ganhando espaço e voz dentro da empresa. E assim, eu sou um cara maluco atrás de oportunidades. Me conhece, você sabe, a gente está sempre falando de projetos novos, de trazer coisas novas. Então, assim, é um pouco do perfil que eu sempre tive. Não é um negócio que... Eu não aprendi isso num curso, eu não fui fazer... Posso ter aflorado e aprimorado mais em ter feito daqui a pouco acontece, muitas coisas que eu fiz aí durante a minha vida, nas experiências que eu tive. Mas, assim, é um negócio que nasceu comigo, sei lá, é difícil de explicar o porquê, mas eu tenho essa inquietude essa de ir atrás de buscar, né? E vamos lá, em 97, eu me lembro muito bem de vocês contando um pouco e os colaboradores, a reunião debaixo da árvore, a coisa muito pequena, né? O primeiro pedido no fax, essas histórias que vocês contam, e eu acho que quem é próximo de vocês já ouviu, né? E qual foi o primeiro desafio teu lá em 97? Com quantos anos tu estava na época? Eu tinha... Novinho ainda, né? Sei lá, 16 para 17 Mas assim, anos, a partir do momento que tu começa a ganhar alguns cargos ali da empresa, qual foi o desafio, assim, lá naquele começo, que tu lembra, assim, que foi marcante para ti, assim? Que foi um primeiro ponto de inflexão, assim? Foi a tua ida estudar fora? Qual foi ali mesmo na empresa? Algum desafio que aconteceu lá nesse início? Nesse início, a empresa era muito pequena e, na verdade, assim, eu também era muito jovem e eu fazia trabalho mais braçal. Eu não estava na parte... Hoje a gente fala, nossa, gestão operacional, liderança. Isso aí não existe em empresa pequena. Vencer os primeiros... as primeiras demandas que vêm, enfim, era na mão do meu pai, dos meus tios que estavam à frente, o meu avô que também estava ainda mais presente, né? Tava assim, ele estava lá naquele momento atuando mais, né? Então, assim, eu não tinha muito uma percepção. A gente estava ali convivendo no dia a dia, mas não tinha uma percepção de o que faz. A gente sentia a preocupação em casa, obviamente, porque, sei lá, meu pai saiu de uma empresa muito bem estabelecida e sai para um desafio novo. Deu esse
A gente sente, obviamente, né? Porque começa a ter até uma instabilidade financeira em casa. Porque, pô, tu tinha um negócio garantido, é quase como você, sei lá, perder o emprego ou você sair do CLT e partir a empreender. Corta as pontes e vai, né? Então, tudo isso foi... A gente sentia isso, mas assim... Como eu era muito novo, eu tava, sabe, aquela coisa do jovem ali, eu tava vivendo o momento. Sim. Quase que curtindo aquilo ali, pô, agora a empresa é do meu pai, aquela coisa assim, a gente tá ali no dia a dia. Mas eu vou te dizer que os maiores desafios não foram nesse momento. Porque ali... Tu tava se descobrindo. Eu tava ainda me descobrindo como pessoa, o jovem ali tá ainda não tem muito formado a opinião. E aí que aconteceu que no primeiro ano da empresa... O meu pai me deixou eu ir fazer um intercâmbio fora do Brasil. Ah, foi um intercâmbio. Aí eu fui, fiquei um mês lá. Era um sonho que eu tinha de fazer isso. Eu fui com um amigo meu aqui de Chapecó, que eu posso dizer que foi mais o pai dele que intermediou e fez a negociação com meu pai para que a gente conseguisse... Deixa os piaí. Deixa os piaí. Enfim, eu sei que na época as condições financeiras nossas não eram tão favoráveis, mesmo assim o meu pai aceitou e me deixou ir, era um sonho que eu tinha. E quando eu fui para lá, cara, a minha sensação era de não querer voltar mais. Quando eu estava lá, eu não queria mais voltar. Tu viu aquilo tudo... imagina, 16 anos eu saindo de Cordilheira Alta, Chapecó, vamos lá dizer, para ir morar numa cidade do interior da Inglaterra, perto de Londres e tal. Daí conhecemos Londres. Eu voltei assim apaixonado e voltei decidido a voltar. Não, a voltar para lá. Voltar para o Brasil, mas voltei decidido a voltar para lá. E aí... O tempo passou, logo terminou o 2º grau, eu passei na universidade, fiz a minha matrícula, bloqueei e falei, agora eu vou ficar um ano lá. E eu achei que meu pai iria me apoiar nesse momento, era o início da empresa, ele também precisava de muita ajuda, da minha ajuda, eu já estava trabalhando ali, enfim. E aí foi talvez um dos grandes momentos de negociação, uma das maiores negociações talvez que eu fiz foi nesse momento de tentar convencer ele. E eu me lembro até hoje como que foi, porque na minha inocência, sei lá, a gente é adolescente, a gente acha que sabe tudo, né? Eu fiz uma conta lá de quanto eu gastava em casa e tal. Eu falei para ele, pai, se eu ir viajar ou ficar em casa, eu teria esse custo igual. Então, se tu pudesse aqui, me dá X reais. Você já trouxe um pitch ali já todo. Fiz toda uma preparação lá, um JBP da minha viagem e tal. Antes de preparando para ir viajar e tal. Daí meu pai estava sentado na sala dele, ele falou, levanta, senta aqui na minha cadeira. Resumindo, né, a coisa, ele falou, desse jeito fica você e vou eu. E, cara, daí aquela história, talvez não sei se por ser adolescente ou eu tenho muito disso. Falei, cara, eu vou ir, acabou, e não tem, tu me ajudando, não me ajudando, eu vou ir igual. E fui, aconteceu. Mesmo ele, no fim, depois ele acabou me ajudando, sim, não tanto quanto eu gostaria, né? Mas talvez foi uma das maiores escolas para mim. Foi essa... E que forte, né? Vem cá, desse jeito aí, tu fica aqui na minha cadeira e... E aí, cara, eu falo que foi até... É emocionante para mim isso, porque agora... esse início desse ano aqui, 2024, eu fui a Londres e levei os meus filhos, junto com o meu pai. Sim. Eu já tinha ido com o meu pai lá, mostrei onde eu estudava, trabalhava e... Pôde levar os filhos. Eu levei meus filhos e daí eu fui no meu último emprego lá, que foi um café, que ele não existe mais. Mas eu parei na frente do café e daí comecei a chorar e meus filhos ali meio chorando junto. O que foi, pai? Eu falei... O que aconteceu com o pai? Daí eu falei assim, filho, a janta que nós tínhamos recém-jantado, falei, a janta que a gente teve hoje... que nós gastamos na janta de hoje foi mais do que o vovô deu pro pai, deu para mim, ficar um ano em Londres.
Olha só. E eu não tô falando que a gente gastou uma fortuna, é que foi muito pouco mesmo. E era a realidade. Era a né? realidade. Foi assim, eu lembro que eu levei o dinheiro, o que o meu pai me deu na época, deu para pagar uma semana de aluguel, comprar o passe de ônibus e comer. Dinheiro para uma semana. Era uma semana de vida. Uma semana. Então, assim, claro, isso faz 20 anos, 23 anos atrás, foi 2001. Era outro. Então, mundo, assim, né? mas eu acho que isso moldou muito da minha vida. De ter essa experiência de trabalhar como funcionário, de me virar, de estar sozinho num lugar, de ter essa independência muito cedo. E não ter... Porque parece que assim, André, mas se eu for estudar fora, vou morar em São Paulo, vai ser a mesma experiência. Cara, não é. Por que não é? Porque quando tu tá num país estrangeiro, você é sozinho. Sozinho. Sim. Aqui, tu sempre tem alguém para ligar. Para dar uma mão. Tu sempre tem um conhecido. E comer na casa da avó. Tu dá um jeito, entendeu? E a língua também. Eu não falava inglês quando eu fui para lá. Tu não falava? Não falava nada, zero. Era um zero, Aprendeu zero à esquerda. Aprendi lá. Então, assim... Sabia o verbo to be. Mais ou menos, né? To be. Aquela história. Preenche com o verbo to be, só escreve to be na folha. Isso eu acho que... Eu falo que talvez uma das minhas maiores experiências e talvez muito do que eu sou hoje foi em função desse momento lá. Desse momento lá. De olhar de estar passando por aquelas experiências e olhar para a vida de uma forma bem diferente. Bem diferente mesmo. E como esses pontos assim nos moldam, né? Não adianta, fica cravado, muda a nossa personalidade e é nesses momentos mesmo que a coisa acontece. Exatamente. E me diz uma coisa, quando que você assumiu ali bom, vocês tinham ali a operação mais na cidade, ali mais em Cordilheira, né? E depois vocês vão lá para a matriz, que é onde está hoje, ali em Cordilheira. Sim. Ali você já assume algum papel comercial, de gestão? Quando que foi esse movimento ali? Eu não lembro cronologicamente, se você me pedir aonde que foi, porque, quando foi os movimentos. Mas tu já estava mais perto, sim, mais aí depois, próximo ali. Daí eu voltei depois que tu volta. Voltei fim de 2001 e daí eu já voltei para a empresa e aí full time, né? E cronologicamente eu não vou saber te dizer quando que foi, mas aí eu passei por todos os setores da empresa, financeiro, administrativo, RH. Isso era lá embaixo ainda? Tudo lá embaixo ainda. Quando a gente fez a mudança, que a gente saiu da empresa onde a gente começou e foi para onde é a matriz hoje, fim de 2008, início de 2009... eu já estava mais à frente mais no comercial. Eu não estava à frente do comercial. Mas você já estava super inserido ali. Já estava bem inserido no comercial. Era uma época que a gente tinha uma equipe... Eu estava meio que gerenciando, estruturando uma equipe de papelaria e tal, que a gente fez uma divisão para dividir as coisas. Inclusive, ela nem existe mais hoje, mas na época... era uma equipe que a gente tinha, então eu estava mais à frente dessa equipe de papelaria, bazar, brinquedo. Era isso que eu fazia mais naquela época. Tinha as duas equipes, o meu pai ficava mais focado na parte comercial em cima dessa outra da equipe que tem hoje, de cosmético, limpeza, alimento, enfim. E eu ficava mais de papelaria e brinquedo. E aí as coisas foram acontecendo, né? E quando que o Diogo se inseriu ali? Que hoje vocês estão juntos ali à frente, né? E quando que vocês... E eu vejo que é um trabalho muito sinérgico que vocês fazem, né? E não há um atropelamento de um nem de outro. Quando que entra, então, o Diogo nessa ali? Ele sempre esteve também. Também mesma, sempre, sim. Então era um escola... hábito do teu pai, do Nico, e um também do teu tio. Então, os três que estão na frente hoje, o Diogo, Marcelo e eu, sempre estiveram inseridos de uma forma ou de outra, mais ou menos, num setor aqui, outro ali, mas sempre estiveram dentro da empresa, sabe? Então, assim, um cuidando mais de uma parte, outra de outra, mas sempre tiveram inseridos, né? O Diogo também teve essa escola de passar lá
praticamente todas por as todas as departamentos áreas e tal. e tal. Aí ele ficou uma época muito focado lá no posto de combustível, da frota, e aí depois com a mudança de gerações, a saída dos nossos pais, a gente acabou colocando pessoas lá e ele passou a ficar mais ali junto Na distribuidora. Como um todo, né? Todo. Não só na distribuidora. Não só na distribuidora. Ah, que bacana. André, e agora vamos falar um pouquinho, a gente deu uma passada bem sucinta assim pela tua trajetória. Vamos falar um pouquinho agora do André visão, assim, visão de negócio, né? O André começou a buscar fazer cursos, fazer aprimoramento. Depois eu quero falar um pouquinho do Bob Proctor na outra parte. Mas assim, você começou a sentir, tá à frente do negócio, tá ganhando mais notoriedade no negócio e começou a entender quando que foi esse ponto de virada, assim, do tipo, eu também preciso buscar conhecimento fora, né? Claro, você já tinha tido essa experiência, né, fora, na Europa, então acho que isso também já te deixou alguns gatilhos ali, né? Mas quando foi o momento, assim, de você olhou, assim, para as paredes da empresa e falou, cara, eu preciso buscar conhecimento fora também? Em 2005... acho que 2005, meu pai foi em 2004 e 2005 eu fui com ele para a China. Foi quando a gente começou a trabalhar com importação e para a Ásia e tal. E ali talvez para mim abriu ainda mais a minha cabeça em relação a, cara, o mundo não é tão grande quanto a gente acha que ele é. Ele, assim, não me entendam mal no tamanho, ele é em extensão, mas assim... Dá para chegar lá. Dá para chegar lá, sabe? De ver tudo que estava acontecendo lá e isso, para mim, deu uma explosão na minha cabeça. De poder estar naquele que nós ia lá, daí nós começamos a ir seguidamente, pelo menos a cada 6 meses, 2 vezes por ano, cheguei a ir 4 vezes no ano para lá e ver que aquilo assim, para cada viagem era um novo país que estava lá, mudava muito, os caras num crescimento e desenvolvimento bizarro, assim, muito grande. E eu comecei a olhar para tudo isso e falar assim, eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar, as oportunidades vão acontecer, o mundo está mudando, o mundo está em evolução. Na verdade, ele sempre está, ele nunca parou de estar, né? Mas naquele momento eu pensei, as coisas estão acelerando, vai mudar, muita oportunidade, olha tudo que a gente pode fazer e tal. E aí começa um pouco de um chamado mais ainda interno, assim, eu preciso estar mais preparado, eu preciso começar a olhar para os lados, eu preciso estar mais preparado quando essa onda vier, que é uma onda que ela está sempre chegando, na verdade, né? Hoje para mim é mais claro isso, mas na época também eu era bem mais novo, né? Também estava nos 20 e poucos anos de idade. Então, assim, estar com essa idade, tendo esse acesso, para mim acho que foi muito importante. Foi a virada de chave. E aí sim, começar a olhar para cursos, procurar melhorar a empresa, melhorar processos, buscar ajudar as pessoas internas a se melhorar para que a gente conseguisse atender a demanda que, na verdade, hoje não é a demanda do que a mudança que ela é, daquilo que hoje eu vejo que era o que nós queria trazer para o nosso negócio. Não era nem que o mercado estava pedindo. Não era nem o que o mercado estava pedindo, porque na verdade o mercado está sempre pedindo. E só que daí vão ser escolhas. Você escolhe o lado que você quer. E muitas vezes, às vezes eu sento com o pai, a gente conversa, né? A gente fez muita viagem junto. Você imagina que nesses, 20 anos aí viajando, sei lá quantas viagens foram, 90% a gente foi nós dois. Então passou muita coisa. A gente conversou muito, falou sobre a empresa, trocou vivências, e aí quando a gente começa a olhar, daí só das oportunidades, assim, a gente, mas perdemos essa oportunidade. Mas não sei, talvez era boa, talvez não era. Mas olha o que a gente ganhou aqui por não ter ido para lá, para aquele lado, né? Então, assim,
isso fez com que eu fosse buscar muita coisa. A tua ida para lá te deu Abriu muito a cabeça, assim, porque aí você começa a conviver também com pessoas diferentes. Sim. Tu sai um pouco daquele, daí volta naquele ambiente que eu te falei lá do início da minha vida. Tu começa a cada vez mais abrir mais o teu network, conhecer pessoas diferentes, conhecer lugares diferentes, ver que o mundo não é o teu município, não é o teu estado, não é o teu país, é muito maior. E as oportunidades estão em todos em qualquer os lugar. Estão Olha em todos só. os lugares. E aí tem que estar preparado para quando elas surgem ou para você criar elas, né? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Tem jeito. Para dar vazão a essas coisas, você precisa estar preparado. Bom, a gente está vendo o mercado numa onda, acho que já passou, mas ainda está, de muito curso, de muito infoproduto, de muita imersão, de muito mastermind, blá, 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 blá. Tu é um cara que foi, acho que em muitos, né? Que a gente conversa. Sempre dá para tirar algo, claro. Sempre. A gente também, ao mesmo tempo, sempre vê muita repetição, muita mesma carta. Tem algum que tu foi, assim, que tu possa recomendar? Não querendo fazer propaganda de forma alguma, assim, mas talvez assim, esse foi de vendas, foi importante. Esse foi de expansão, foi importante. Eu não sei, assim, das matérias todas que você já foi, teve algum, assim, ou de autoconhecimento que você falou, cara, esse, de fato, também agregou, assim. Eu sempre falo assim, todos são bons. Todos. Eu indico todos. Por quê? Porque, claro, depois eu só vou fazer um adendo à conversa. Por que eu falo todos? Porque sempre, como você falou, vai agregar. E quem vai dizer o quanto vai agregar na sua vida vai ser você. Porque, assim, tudo depende o que você está buscando lá no curso. Naquele momento. Naquele momento. Então, assim, eu fui em cursos de autoajuda totalmente despretensioso e eu fui assim, não que eu não precisasse, todo mundo precisa. Me ajudou em muito o que eu aprendi lá e tem coisas que eu aplico até hoje na empresa daquele curso que... mas assim, ir lá... E eu normalmente eu faço assim, quando eu vou nesses cursos que tem muita gente, massivo, 1.000, 2.000 pessoas no auditório, tem lá o Diamond, o Black, não sei o quê, que é os caras que ficam na frente, na área VIP. Não, eu quero ficar lá atrás. Por quê? Olha só. Porque ali, Lucas, para mim, é assim, além de eu ir pegar o conhecimento, eu quero entender as pessoas. Hackzinho, hein? Eu quero entender as pessoas. E quando você tá num lugar desse, você acaba ouvindo de tudo, cara. É ali que a coisa... É ali que a coisa acontece. Porque daqui a pouco, assim, eu vou dar um exemplo. Se eu for lá na frente no VIP, daqui a pouco eu vou encontrar muitas pessoas do mesmo nível que eu estou. É bom? Vou fazer networking com pessoas que podem me ajudar? Sim. Agora, se você só fica ali... Fica meio numa bolha. Tu fica meio numa bolha. E você tem que andar com pessoas sempre que te levem para um nível maior. Tu não pode andar com as pessoas um nível abaixo. Você tem que estar sempre buscando, mas não só ali. Porque como é que tu entende de mercado consumidor? Como é que você vai entender como que as pessoas se movem? Como é que é? Porque nesse eu fui em específico porque assim, eu sabia que o grande público que eu queria ali seriam assim, vendedores. Basicamente vendedores, donos de pequenos varejos. E aí tu tira muita coisa dali. Porque é um momento que assim, é diferente de eu ir lá e sentar com esse cara e conversar. Nós estamos pares ali. Não tem a mesa na frente. É eu e ele está aberto a falar. Somos colegas, somos amigos, estamos num ambiente seguro. E ali você... consegue extrair muita coisa, só que você tem que querer se expor a isso. Por isso que eu falo todos os cursos são bons, independente do curso.
Porque sempre vai ter pessoas, sempre vai ter alguma coisa que você pode extrair dele. Talvez o conteúdo seja maçante, chato, você não goste, não sei. Mas sempre vai ter alguma coisa que você vai tirar dali. Sempre vai. Sempre, né? Agora, óbvio que assim, eu vou dizer para você, se eu fosse elencar qual foi o melhor curso que eu fiz, foi o do Bob Proctor. Sem sombra de Foi dúvidas, transformador foi o período mesmo. que eu passei fazendo cursos do Bob Proctor, que foi basicamente 2 anos. Foi 2 anos online. No fim desses 2 anos, eu tive a oportunidade de ir lá para o Canadá e fazer o curso presencial. De estar lá com ele, de estar com essas pessoas, de... Porque, assim, primeiro, nem todo mundo quer passar pelo processo. Que é o atalho já. Para chegar lá. Nem todo mundo vai querer despender e fazer o investimento que precisa para estar lá. Então, assim, e quem se dispõe a estar lá, aí sim é a área VIP do VIP. É uma peneira, né? É uma cara? peneira. Não é só dinheiro, é o tempo também, né? Porque tu não consegue ir direto para esse curso lá que eu fiz. Você vai passando. Tu tem que ir fazendo as escalas. Muita gente vai dizer, pô, isso é uma pirâmide, você gastou uma fortuna. Pode ser. Pode. E para mim tá ok, beleza. Para você foi transformador. Para mim foi transformador. Eu conheci muita gente nesse processo. Hoje eu tenho grupos de WhatsApp de gente do mundo inteiro que eu consigo, eu vou viajar para tal lugar, mando a mensagem, você tá aí, vamos lá. Quanto custa isso? Quanto custa isso? Não sei. Essas conexões, né? Essas conexões. Fantástico. De você estar lá num curso, do final além de todo o conhecimento que ele tinha, né? Infelizmente ele nos deixou. As pessoas que estão ali, Lucas, eram pessoas assim que, cara, para mim era tipo um sonho. Cara, às vezes eu saía do dia e você fica falando, puxa vida, cara, olha esse cara que eu conversei hoje. O cara é se formou em Harvard, fez especialização não sei aonde. Hoje ele tá na frente da empresa tal. Puta, esse aqui tá lançando um software de não sei o quê. E o incrível é ver, acompanhar depois o caminhar dessas pessoas do pós, de ver que, tipo assim, que a gente foi lá basicamente nesse aí para planejar a vida, assim, fazer um planejamento do que você espera. E tu vê o andar das coisas e as coisas acontecendo. Não só para eles, como para mim também. Sim. Então, é incrível. E o mais incrível disso, que eu já falei em outros e que mais me chamou a atenção, é que, assim, nós estávamos eu não lembro de cabeça precisar, vamos lá, 50 pessoas nesse curso. E o grande objetivo, como eu falei, era você traçar o grande objetivo da sua vida. Tu tinha que sair de lá com o teu objetivo claro. A gente ficou 7 dias trabalhando massivamente disso, 10 horas por dia, para que no último dia você tivesse claro e você vendesse essa ideia para as outras 49 pessoas que estavam lá. Ali. Tu tinha obrigatoriamente que vender para todas elas, vender a ideia. E eu falo porque assim, eu fui o único da sala que o meu sonho grande estava restrito ao meu país. Todos os outros era mundo. Mundo. Olha aí. Então, assim, quando você começa a andar nesses... Já te deu um choque ali, né? Já me deu um choque ali. Cara, eu fiquei sabendo isso lá no fim, porque no fim que eu consegui ver o plano de todo mundo, né? Por mais que a gente trocou muita ideia em mesas e tal, e trabalho. Mas isso foi chocante de ver, assim, que por mais que eu tivesse a impressão, nossa, eu penso grande, eu não sei o que, ali eu vi o quão humilde eu era em relação aos meus sonhos. E aí eu deixo esse questionamento para você que está ouvindo, assim, que tamanho tem o teu sonho? O que você espera da sua vida? Onde que você quer chegar? Porque assim, parece balela, pessoal, você falar que aquela historinha que todo mundo fala, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. E realmente. Mas muita gente não quer nem se dar o trabalho de pensar grande. Não, isso é inalcançável. Isso aí não é para mim. É difícil. E realmente não vai ser fácil. Nada é fácil. Mas o incrível é que assim, daí eu falo assim, talvez se eu tivesse sido mais audacioso, no dia a gente escreveu uma carta para nós mesmos.
E isso aí arrepia, né? De eu escrever, era para você escrever coisas que você gostaria. E assim, nesse caso, era coisas materiais, não era, eu quero ser mais feliz, eu quero ser Era ter mais tangível compaixão. a coisa. Era coisas materiais. Aonde a tua empresa ia chegar, faturamento, enfim. E eu recebi essa carta, aí foi final de 2019, e eu recebi essa carta meados de 2022. Eu já tinha até esquecido. Ali. Eu tinha até esquecido. Cara, eu vou te dizer que 95% do que eu escrevi na carta aconteceu. Caramba. Eles te mandaram, eles ficaram com a carta eles e te tu mandaram. escrevia, deixava o teu endereço para mandar era 24, 26, 30 meses pós, eu não lembro de cabeça certo. Mas enfim, eu recebi ela e assim, praticamente 95% do que eu escrevi que nós iríamos alcançar, as coisas que nós iríamos ter, a gente alcançou. Mas assim, é que não foi que porque eu escrevi aconteceu, é porque eu fui atrás, eu fui buscar muito trabalho, muita busca. E eu acho que saiu de lá com uma clareza também, né? Exatamente. Porque a gente não... Eu acho que brasileiro, empreendedor, às vezes a gente não tem tempo, né, André? A gente tá naquela pauleira, eu tiro por mim. E te ouvindo, meu Deus, dá um chacoalhão. Cara, às vezes a gente não tira o tempo pra gente... Cara, vamos planejar nossa vida. Vamos pensar onde que a gente quer chegar. Ter a clareza dos objetivos, dos sonhos. E isso tu fez lá nessa uma semana, né? Na verdade... A gente foi o processo, né? Uma semana lá, todo, né? Uma semana lá. Uma semana lá. Olha só. Mas assim, foi um processo de 2 anos com ele, né? Com aulas online e tal. Para que chegasse naquela semana ali, culminasse naquele curso, né? E o velhinho é baita energia, né? Ele era uma pessoa assim de uma capacidade absurda. Nesses 7 dias, ele ficou 7 dias dando palestra, como eu falei, era de 10 horas de aula por dia, ele tinha 86 anos. Você imagina um cara de 86... Quantas pessoas tu conhece de 86 anos que ficariam 10 horas num palco dando palestra? Deus. Eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que estão lúcidas, fazem. O meu avô, você conhece, tem saúde, dirige até hoje, mas não teria capacidade de ficar 10 horas de pé num palco, subindo e descendo escada, chegando junto, ajudando, escrevendo, com energia. Então ele era diferenciado, tinha um poder muito grande de leitura das pessoas, muito grande. Ele sentava do teu lado, ele te lia inteiro. Então assim, foram momentos muito bons, muitos aprendizados que até hoje eu muitas vezes eu escuto muito podcasts e enfim, materiais que eu tenho guardado, e ele sempre está na minha lista. Eu tenho lá no meu celular os áudios, enfim, coisas de aulas dele que eu fico ouvindo muito nesses assuntos. Eu maratonei. E agora o instituto dele, ano passado, né, divulgou praticamente tudo em português. Então, quem tem dificuldade, né, com inglês, como eu, no caso, que sei mal e porcamente... The Books on the Table. Mas é legal que lá, não sei como é que tem muita técnica de como fazer essas... Enfim, porque tu tem que ter um processinho de como fazer chegar nos teus objetivos, porque não é simplesmente, é isso e... Vou colocar no papel e... É legal, vale a pena. E como é que foi esse processo de abrir a carta e olhar ali e falar, cara, olha só... Que eu acho que às vezes nem se deu conta que realizou tudo aquilo, né? Mas acho que quando chegou a carta que tu rebobinou a fita. Foi falar, olha só, fiz. É muito... Sabe que quando eu recebi a carta, eu falei, meu Deus, olha essa carta, tinha esquecido e tal. Daí abri a carta, né? Imaginei que ia vir alguma outra coisa deles, que veio lá, Bob Proctor, do Instituto lá do Canadá e tal. Eu falei, devem ter mandado alguma lembrança e tal. Eu abri, era a carta e só tinha carta dentro, não tinha mais nada. E eu recebi a carta
E aí tu olha para aquilo e tu vê assim, puta, olha o poder que a gente tem nas mãos. Porque talvez lá atrás, talvez se eu tivesse falado até com a família de coisas que da empresa, lá, nós vamos fazer isso, vai ser aquilo, vai acontecer aquilo lá, tu fala, não, se esquece, não vai dar. E tá ali. E aí só me reforçou a fazer novos. Fazer novos. Sim. Se o objetivo aqui era X, vai para 2X. Se o objetivo lá era meio X, vai para X. Sei lá, aí cada um dentro cada um dos seus negócios, mas assim, só reforça a fazer mais, a buscar novos Total. novos, Te instiga, novos te estimulou. objetivos. Me estimulou. Para que eu tenho isso de se manter ativo, de buscar, de trazer, de fazer e tal. Eu tenho muito disso, né? Então, para mim só estimulou mais. Não é aquele negócio, eu cansei. Tá bom, dá para parar agora. Parou, Deus, chega. Até porque você é inquieto pra caramba, não ia. Não iria fazer isso. Para mim só, pelo contrário, estimulou muito mais a ir atrás e buscar esse conhecimento maior, né? Que bacana. Me fala o seguinte, agora vamos mudar um pouquinho dessa fala. Vamos entender um pouco assim sobre empresário / investimento, né? Hoje, várias pessoas aqui vão ouvir esse podcast, cada um está no seu caminho da sua jornada. De forma abrangente, assim. Sei que você já falou em outros conteúdos no teu Instagram, né, sobre a questão de comprar terrenos e etc e tal. Mas assim, hoje, a tua visão, o que o André pode aconselhar, o Lucas, quem está nos ouvindo, a patrimônio, a construir um patrimônio? Acho que o patrimônio é a segurança para a nossa família, para os nossos filhos, né? É o nosso legado que a gente deixa. E a tua família, né? Não preciso dizer aqui, mas todo mundo constata que vocês construíram isso, vocês sabem fazer isso. Sim. Dá uma diquinha para nós aí, como é que a gente faz, por onde a gente começa, qual é a tua visão disso aí, né? Tenta ser um pouco mais abrangente para a gente, assim. Eu acho não. O primeiro passo sempre vai ser olhar para aquilo que você tem hoje na mão, nos teus ganhos. Porque nunca vai ser muito e nunca vai ser pouco. Para mim isso não existe. Por menos que seja... Eu falo para vocês, quando eu fui lá para Londres eu não ganhava nada. Nada. Só que eu aprendi na minha família sempre, meu pai até hoje, meu avô sempre fala, é o seguinte: hoje todo mundo lá dentro da empresa tem salário, mesmo os sócios. E o salário que a gente sempre tirou sempre foi aquém do que poderia a empresa nos pagar de salário, porque sempre a gente investiu muito na empresa. Eu já vou chegar lá. Onde eu quero chegar é que, assim, independente de quanto você ganha, o primeiro passo sempre é assim, não é a conta que deveria ser feita sempre do seu salário, para mim é o seguinte: eu vou ter meu salário. Quanto eu vou me pagar deste salário para mim investir nas minhas coisas? Primeiro isso. Pessoa física. Então, eu vou só para facilitar a conta. Claro. Eu ganho R$1.000 por mês. Quanto eu quero desse dinheiro volte para mim? 20%, que é o que eu sugiro. Então, você guarde esses 20%. Entendeu? E aí, depois você faça as contas do que você vai gastar dali para frente. Porque as pessoas fazem o contrário. Elas põem todo o custo da vida delas e vê, não deu. E não vai dar nunca. Não fecha a conta. Não vai fechar a conta. É óbvio que aqui eu estou falando, se você está num momento de subsistência, você não vai passar por essa... Eu estou falando quando você já está mais estabilizado, porque tu só vai começar a investir a hora que tu tiver mais estabilizado. Então, assim, para mim a conta tem que sempre ser essa. Eu vou tirar... Primeiro eu tiro uma parte e depois eu vejo o que sobra para mim fazer as minhas coisas. Porque se fizer ao contrário, não vai dar certo. E não constrói nada. Aí você começa a ter
uma poupança ali, no sentido de poupança de ter um dinheiro guardado para você começar a olhar para os lados. Sim. Para você começar a ter um momento de você olhar para o lado e aí sim, puta, eu tenho agora esse dinheiro, o que, que eu vou fazer com isso? E aí, o que fazer? E aí que você vai ter que fazer escolhas. E aí eu vou falar assim, pode ser que muita gente vai dizer, ah, não, André, eu tô falando o que é bom, que foi bom e continua sendo bom para nós como família. Sim. Nós sempre investimos muito e hoje praticamente todo o nosso dinheiro que sobra, quando sobra, vai para terra ou terreno ou imóveis. Ou imóveis. Nisso vocês são muito focados, né? Somos muito focados e muito... não é, como é que é a palavra? Disciplinados. Porque se você... De novo, se você não fizer isso que eu falei agora, de você primeiro vai ver o negócio para depois você tirar o resto, você não vai acontecer, não vai fazer. Acaba torrando, porque é o que todo mundo faz. Ele pega o salário e começa a gastar. Não sobrou nada. Não sobra nada para mim investir. E não vai sobrar. Não vai virar. Não vai virar. E o pequeno negócio é assim também? A empresa tem que ter uma reserva para os investimentos da empresa? Como vocês fazem hoje lá? Tem que ter. Porque é óbvio, de novo, né, Lucas? Às vezes as pessoas, eu já ouvi, claro, esse aí tá falando porque a empresa já tá... É óbvio que você está começando um negócio... Cada um está no seu nível, né, pessoal? Você está começando um negócio, você está, como se fala, matando o cachorro a grito lá para conseguir estabilizar o teu negócio. Essa dica não serve. Não serve. Porque quando a gente fala em investimento, é quando você já está estabilizado e vai começar a pensar, olhar para o lado um pouco, como eu falei. Mas toda empresa tem que fazer isso. Tem que fazer. Tem que fazer. Como é que você vai? Se você... É óbvio que em certos momentos da empresa, e a gente já fez vários desses, você dá os all-in. Você coloca todas as fichas. E pode dar certo, pode não dar. Pode, é normal. E aí acontece problemas, dificuldades, desafios, enfim. Mas assim, se você tem uma disciplina de... guardar sempre um pouco, ou daqui a pouco tirar um pouco daqui quando está sobrando, não tirar antes. Sim. Que seja bem importante isso. Tem que dar o passo conforme... Porque tem muita gente que começa a tirar antes e aí tira o lucro adiantado e o lucro uma hora não chega, né? E aí você começar a investir fora ou guardar um pouco para que você consiga ter talvez até uma diversificação de negócio. Então eu tenho a minha empresa é saudável, o sócio é saudável e eu tenho alguma coisa, um imóvel, um terreno, sei lá, uma terra, para que se alguma coisa aconteça também eu tô bem ancorado ali. Óbvio que assim, eu estou falando o que eu acho que é bom. Existem N outras formas de investimento. Cada um vai ter a sua opinião. E eu não estou dizendo que está errado ou que essa é a melhor forma. Mas, enfim, se você olhar para o investimento imobiliário, quando você olha ele no longo prazo, de médio para longo prazo, é difícil achar outro investimento que bate. É verdade. É dificílimo. Você pega uma cidade como Chapecó que nos últimos... E de não risco, né? E um risco muito baixo, quase zero. Então, assim, se você pega uma cidade, por exemplo, Chapecó, uma cidade que, poxa, o imóvel ele valoriza 20% ao ano. O que te dá isso? E com a empresa também é importante tenho lá o meu lucro anual, né? Não sei, cada um vai fazer a sua divisão ali, conforme umas em semestre, outras em a performance em trimestre e uma anual. Geralmente o prestador de serviço é anual, né? Beleza. A empresa também é importante ter um pouco diversificado esses investimentos, ter no CNPJ uma formação de patrimônio? Isso é importante? Vocês fazem lá? Não? Como é que é? Isso é um assunto bem... Não vou dizer polêmico, mas existem várias vertentes. Tá. Se você for conversar com muitos empresários, eles vão dizer, não, eu tenho só isso aqui porque é meu foco, eu foco aqui, eu quero crescer aqui, o meu negócio é isso aqui.
Outros vão dizer, não, eu tenho esse negócio, mas eu quero ter diversificação, porque eu quero ter mais segurança, porque eu quero ter o meu plano B. Isso é muito de cada um. De cada um. Vai de cada um. E aí e eu concordo, porque quando você tem mais de um negócio, você vai ter que dar atenção a todos esses negócios. É verdade. Tem que ter condição, você tem que criar o terreno para você ter um outro negócio ali, né, no teu portfólio. Exatamente. Vocês hoje estão com quantos lá? Eu já perdi a conta. Não, hoje a gente tem, eu acho que basicamente 7 negócios. 7, dentro né? do nosso grupo. Quais são os segmentos? Distribuição, transporte, agro, financeiro, urbanização, energia e tem mais um. Assessoria comercial. São esses os negócios hoje que a gente tem hoje. E como é que tu faz hoje? Como é que tu tá em todos esses negócios, também como presidente do grupo? Como é que tu consegue dividir o teu mês, tua semana? Claro, tu é um formador, todo mundo sabe, tu é um formador grande de líderes dentro, né? Tu tem um time, uma galera que pega firme e eu acho que isso também é o segredo aí, né? Forma pessoas. Sim. Mas como é que é hoje, assim, ter todo esse leque, esse portfólio de negócio e ao mesmo tempo tu tem que olhar, né? Tem que. Como é que tu faz isso hoje? Disciplina, Lucas. Para mim só tem até essa semana fizeram essa mesma pergunta para mim, você estava falando lá no podcast lá da JCI. Sim. Podcast não, no encontro. No evento, né? Evento, né? Como é que faz e tal. Cara, tem que ter muita disciplina. Muita disciplina. Mas não tem hora para tudo isso, André. Tem um segredo aí. Tem hora, sim. É que assim, o que acontece? O que eu assim, eu tenho uma agenda na minha cabeça. Sou extremamente organizado com as minhas coisas, com o meu dia a dia. E a gente tem tempo, sim. Porque assim, eu sempre falo que eu aprendi que não tem como fazer gestão do tempo. Ninguém gere o tempo. O tempo é o tempo. O tempo do dia tem 24 horas, para mim, para ti, para qualquer pessoa. Você pode gerir, tu pode fazer a gestão no tempo. O que você vai fazer de manhã cedo, que horas você vai fazer, o que você vai fazer, toda a tua agenda você pode fazer ela e dividir dentro, só que você vai ter que ser muito disciplinado a cumprir. Critério. E cumprir. E critério é uma coisa bem importante. Eu vou falar do critério, porque se você falou que eu estaria aqui para gravar o podcast e daí me atraso porque eu parei de conversar com uma pessoa e me perdi no tempo, o que acontece é que as pessoas elas são muito, sei lá, deixa as coisas acontecerem. Eu não sou assim. Eu sou até demais, eu acho. Às vezes eu sei porque recebo algumas críticas da família e tal, porque eu sou muito nesse sentido. Regrado mesmo. De regrado demais. E aí a minha agenda também é moldada em cima dos meus objetivos. Aí que é o pulo do gato. Qual é o meu objetivo maior? Se eu tenho que ter claro qual é o meu objetivo. E aí eu vou ser seletivo no meu tempo. Para mim, a hora que eu entendi isso, e foi lá no Bob Proctor, que eu entendi isso, para mim é game changer, como se fala, muda tudo, porque assim, tu tem que aprender a dizer não, as pessoas não sabem dizer não. É difícil, né? E quando vai acontecer choque, sempre vai acontecer choque de agenda. É impossível não acontecer. Se tu tiver um negócio, nenhum negócio, vai acontecer choque de agenda. E aí, como é que tu decide? Tu tem que saber qual é o teu objetivo. Ter claro isso aí. Ter claro, e aí tu vai ir onde você, pelo menos, acha que estando lá, você vai estar mais próximo do teu objetivo. Porque se você começa... eu tinha uma reunião lá na DOS. Mas daí eu vim aqui gravar o TheCast. Mas daí, puta, amigo meu, hoje é sexta. Me chamou, pô, André, sexta-feira, vamos ali tomar um café. Lucas, não deu, vou cancelar porque me surgiu um imprevisto. Acontece com um monte de gente que faz isso. Fica a dica, hein?
Acontece. do que não fazer. Então, assim, para mim é muito disso. Eu tenho claro onde eu quero chegar, o que eu quero fazer e quais são os meus objetivos. E aí eu sou seletivo naquilo, nos momentos que eu vou escolher. Tem horas que eu preciso dar mais atenção para um, tem horas que eu preciso dar mais atenção para outro, mas isso não quer dizer que eu deixei de dar atenção para um ou para outro. Eu consigo arrumar horário no dia, não vou estar em 2 lugares ao mesmo tempo, isso é impossível ainda. Mas você tem que escolher pelo o grande objetivo que você tem. Que está mais próximo daquele objetivo. Que vai te levar para Esse é o teu ponto de decisão. Que vai levar para o meu objetivo. Nem sempre, às vezes pode até parecer que esteja mais longe. Pode parecer. Porque se eu olhar aqui, o que eu estou fazendo aqui gravando um podcast? O que tem a ver isso com o meu negócio? Nada. Ou tudo. Hoje está aqui gravando um podcast, o que está fazendo momentaneamente melhorar os meus negócios? Talvez nada. Talvez nada. Mas pode ser que uma pessoa que me ouça falar nesse podcast lá na frente fale, eu preciso falar com esse cara. Preciso conhecer ele. E aí a conexão acontece. Então, assim, eu cheguei a uma conclusão que assim, eu preciso conhecer o máximo de pessoas possíveis. Porque quanto mais pessoas eu conheço, mais possibilidades me abrem. Mais oportunidades. Então, como é que eu faço isso? Comunicando. Vai ser através de digital, vai ser através de podcast, vai ser através disso, vai ser através daquilo. Então, assim, para mim, eu tô só justificando porque... Não é que justificando no sentido assim, puta, tô dando uma justificativa do porquê. Não é nesse sentido. Eu tô só te falando do... Porque e muitas vezes as pessoas acham que, puta, vou estar lá, o que tem a ver com o meu negócio? Isso, não vou. E pode ser que não tenha, tá tudo certo, desde que você esteja claro daquilo que você quer buscar para o teu... Esse é o ponto. Para o teu negócio. Então, quando você tem claro isso, fica mais fácil você escolher o que você faz no seu dia a dia. E aí fica fácil montar a tua agenda. Total. Nós estávamos falando antes do podcast sobre saúde, sobre não sei o que lá. Cara, não tem como você querer alcançar grandes coisas sem ter a tua saúde em dia. É verdade. Ponto. Eu sou o maior atleta do negócio. Não, mas eu me monitoro, estou sempre fazendo exames, olhando, nutrólogo, faço meu exercício físico. O meu objetivo nesse quesito é ter saúde, estar em dia. Para fazer as outras coisas. Não é ser halterofilista e ter corpo de revista, não é. Mas também não quero ser um cara lá todo torto, corcunda. Tu entende que... E aí você vai ter que começar a selecionar. E vai ter que achar o espaço. Isso que eu estou te dizendo. Que tipo assim... Meu Deus. Para isso, talvez, se eu quisesse ser isso, eu deveria ter do meu dia 3 horas por dia para dieta, para não sei o quê, eu não poderia viajar. Mas se o teu objetivo é esse... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Segue. O meu não é. Mas eu preciso achar pelo menos 1 hora por dia para fazer exercício físico. E eu não abro mão disso. Tem que achar. E cabe. Desde que você se organize para isso. E aí, claro, não tem como tocar empresas, várias delas, sem ter pessoas. Isso é um ponto... Tem que ter. Que se tu conversa com cada 10 empresários, é um problema crônico a questão de colaborador, etc. e tal. E a gente percebe, tá lá, conversa. A gente teve uma reunião agora com os teus colaboradores, a minha equipe, muitos projetos, muita coisa legal e que você não estava lá na reunião. Como é que tu consegue instigar essa liderança nas pessoas? O que tu faz, assim, que dica que tu dá? Porque eu acho que se você, empresário, tá com problema na equipe, você tem 50% da culpa. Eu acho que 100. Se você tá, eu não queria ser tão... É o André falando. Você é o problema. Isso é um ponto. Como é hoje, assim, vários negócios e tal, a gente tá mais tempo dentro da Nilo, como é que você instiga a liderança, os caras fazer? Tem uma menina lá maravilhosa que a gente gosta de trocar ideia muito com ela, a Cris. A Cris é sempre, né, e assim, tu olha, é uma jovem, né? E tá com as mesmas skills que os outros que já estão lá há mais tempo. O que tu faz, assim, além
Tem muito evento, tem muita coisa de formação, tem cursos acontecendo. Mas tem alguma coisa aí por trás aí que é o quê? Eu sinceramente te dizer específico o que é, eu não sei. Eu acho que Dê um exemplo. eu acho que é liberdade. Ó, Eu acho que é liberdade. Eu acho que é deixar eles fazer, deixar eles errar. E acontece, tá? Acontece. E eu não tenho expectativa, muitas vezes, de que eles façam melhor do que eu. Porque, às vezes, o empresário, quando ele começa a querer terceirizar o que ele faz, quando a empresa começa a crescer, é achar que a pessoa que vai assumir o que ele está fazendo vai fazer, às vezes, do jeito que ele faria. E pode ser que seja melhor ou pior. Eu sei que muitas vezes as pessoas que estão comigo fazem melhor do que eu faria. olha só. E ótimo. Que bom, né? Porque eu te falei aqui numa vez aqui numa palestra que você promoveu, que eu falei, o meu grande sonho era poder não ir para a empresa. Eu não estar mais lá. No sentido de assim, não é sair para não trabalhar. No sentido de assim, que a empresa se toque sozinha. Claro. Que a gente sente, planeje, que eu possa estar lá, como eu falei, lá no estratégico, como as pessoas falam. E é importante ter essa estratégia de você ajudar e trazer as coisas, mas que não dependesse de eu estar lá olhando, ou cobrando, ou pedindo para fazer. E hoje, eu vou te dizer, sei lá, o meu time é sensacional. Eu sempre falo para eles, a gente tem o melhor time. Porque tem mesmo. Porque a empresa não sou eu mais que faço. Então, se a gente vem alcançando resultados, é porque eles vêm entregando coisas melhores, talvez, do que eu fazia. Talvez não, melhores do que eu faria. E ótimo. Tem gente que, não, eles são melhores mesmo. Tem que ser. Tem que ser. O meu trabalho é trazer pessoas melhores do que eu. Porque bom, né? se eu não trouxer pessoas melhores do que eu, a empresa vai parar na minha cabeça. No meu tamanho. Então, cada vez que eu trago pessoas melhores do que eu, a empresa cresce. Eu tenho que atrair pessoas melhores, que possam vir contribuir, que vão trazer. E aí, quando eu falo que 100%, não é no sentido assim, poxa, o cara aconteceu lá um acidente, é tua responsabilidade, o cara, sei lá, roubou a empresa. Não é nesse sentido que eu digo, mas é assim, cara, você como líder, você é responsável do que está acontecendo ali, do dia a dia, das coisas. Então, assim, cabe a você enxergar essas... Porque sempre tu vai ter algumas lideranças mais próximas e essas vão ter as delas e a delas aí vai a escadinha vai seguindo. Então, você precisa estar ligado no que está acontecendo. Precisa estar de olho no que está acontecendo na empresa. Até que a empresa esteja na mão de um dono, ela funciona assim. Depois que profissionalizar, que a empresa virou uma grande corporação e tal, aí já não é mais isso, aí é uma estruturação de profissionalização do negócio e é outro papo, né? Mas enquanto ela está na mão do dono, você sim tem que estar ali full time olhando para aquilo ali. Full time não, mas tá sabendo do que está acontecendo pelo menos dos próximos teus, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que instigar essas pessoas, que a gente falou, os caras erram. Tem que errar para aprender, né? Mas que bacana. Bom, eu acho que eu ficaria aqui mais uma cara. Gente, André, quero te agradecer. Você nunca nega os nossos convites aí malucos. Quero te agradecer mesmo de coração. É um projeto que eu quero sempre estar trocando ideia com algum empresário, aprendendo, compartilhando. É um pouco do nosso propósito. Começa pequenininho, mas com foco em ser grande. Com certeza. Né? E queria te agradecer, cara. Te agradecer por estar aqui, por nos ensinar, por estar nos nossos eventos, por topar uma provocação de ir lá numa JCI, enfim. Você não nega um convite e isso instiga muito. Quer deixar um recadinho aí pra galera final? Sim. Primeiro, de novo, né? É um prazer poder estar aqui. Espero
espero receber novos convites. Eu sei que não é Com para certeza. ser repetitivo, né? Mas a gente falou de tanta coisa, divagou, acho que não teve um assunto mestre ali, uma linha que a gente seguiu, acho que a gente foi para tudo que é lado. Mas se eu pudesse deixar um recado, um pedido, um convite, sei lá, um desafio, empreenda. Empreenda, busque os seus sonhos, vá atrás de fazer os seus sonhos. E eu sempre falo que assim, é muito mais fácil você buscar os seus sonhos, quando eu falo em realizações, através de uma empresa, de um business aí que você possa abrir. E eu acho que o nosso país precisa disso. Precisa de gente que queira empreender, que queira dar a cara a tapa, de aparecer, de mostrar. Então, assim, vamos junto nessa. Vamos crescer, vamos fazer esse país crescer, vamos trazer empresas. Cara, eu olho, quando eu falo de viajar o mundo, olho para isso aqui e falo, puxa, por que a gente não é a maior potência do mundo? Porque a gente tem tudo para ser. Não tem grandes problemas para se resolver. A gente só tem nós que aprender a olhar para as oportunidades e abraçar elas. Então, de novo, muito obrigado por me convidar, por estar aqui, por ser o primeiro a fazer esse TheCast e que ele possa prosperar muito aí. Vai sim. Só desejo isso para ti. Começando contigo vai ser que assim seja. Gente, então esse é o nosso propósito. A gente vai estar trazendo sempre um empresário para que eles compartilhem, derrame conhecimento e a gente cede um pouquinho do nosso tempo. Brigadão, um abraço, nos vemos no próximo TheCast com um outro empresário, um outro convidado, alguém que realmente está pilotando um negócio real, fazendo a coisa acontecer e que pode nos estimular e nos ensinar e botar a gente para aprender. Um abraço, valeu!